Ao discutir a origem e a estrutura do universo, o primeiro cuidado é separar, com disciplina conceitual, três planos de análise que frequentemente se confundem no debate público: cosmogonia, cosmologia e teoria física. Cosmogonia trata de narrativas de origem, cumpre papel cultural e filosófico, mas não se estrutura como programa de teste empírico. Cosmologia, no sentido científico, pergunta como o universo se comporta em grande escala e quais modelos descrevem esse comportamento. Teoria física é o nível de leis gerais que dão fundamento aos modelos, como gravitação relativística, mecânica quântica e termodinâmica. Essa distinção evita que se atribua a um modelo cosmológico o que pertence a uma narrativa de sentido, e vice-versa. E, sobretudo, impede que uma idealização matemática seja interpretada como descrição literal da realidade em todos os regimes. O equívoco mais recorrente surge justamente nessa fronteira: confundir a singularidade matemática com um evento físico. Singularidade, enquanto resultado de uma extrapolação que leva uma grandeza a tender ao infinito, é sinal de quebra do domínio de validade da teoria ou do modelo. Não é um fato observacional. Por isso, tomar a singularidade como o início de tudo carece de critério epistêmico. Infinito não é grandeza mensurável, e divisão por zero não é descrição da natureza. A utilidade de um modelo não está em apresentar uma história final do real, mas em organizar previsões quantitativas em regime bem delimitado. Foi assim com a família de modelos que hoje, por convenção, chamamos de padrão cosmológico relativístico. Partindo da relatividade geral, assume-se o chamado princípio cosmológico, segundo o qual o universo, em grande escala, é homogêneo e isotrópico. Homogeneidade significa que, tomada uma região suficientemente vasta, as propriedades estatísticas são as mesmas em qualquer ponto. Isotropia significa que, para um observador típico, não há direção privilegiada. Esses postulados não são dogmas metafísicos, são hipóteses de trabalho que simplificam equações e tornam viável deduzir relações observáveis. Em seguida, calibra-se o modelo com dados, e é exatamente nessa segunda etapa que ele ganha ou perde credibilidade. Quando se observou que as galáxias distantes exibiam afastamento proporcional à distância, encontrou-se um parâmetro com valor finito, uma taxa de expansão por unidade de escala, que tornou histórica a imagem de um universo estático. A partir daí, o procedimento racional é inverter o filme. Se hoje o espaço está em expansão, ontem estava mais comprimido. Se estava mais comprimido, a densidade e a temperatura médias eram maiores. Passando sucessivamente por eras físicas distintas, chega-se a domínios onde certos constituintes ainda não podiam existir. Essa regressão controlada não produz o começo absoluto. Ela delimita regimes em que partículas compostas não se formam, em que núcleos leves não se estabilizam, em que a radiação domina a dinâmica e assim por diante. Essa é a força do quadro: reconstruir estados termodinâmicos passados a partir de relações entre densidade, temperatura, conteúdo de matéria e de radiação, sempre referidos à expansão. Antes de avançar, um convite necessário para quem se interessa por essa investigação rigorosa da realidade. Se o tema, com sua exigência de clareza conceitual e compromisso com evidências, ressoa em você, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações agora. Assim você acompanha análises futuras com aprofundamento técnico e linguagem direta, sem atalhos retóricos nem simplificações que distorcem o pensamento científico. Universo mistura planos. Como termo técnico, muitos pesquisadores o equiparam à singularidade formal, que aparece quando se extrapola a solução isotrópica e homogênea até densidade que tende ao infinito. Outros o usam como rótulo para o conjunto de modelos relativísticos mais inflação cosmológica, nucleossíntese primordial e radiação cósmica de fundo, isto é, um pacote de hipóteses e medições que, em conjunto, descreve a expansão e suas consequências observacionais. No primeiro uso, Big Bang
é um marcador de quebra. Não se interpreta fisicamente. Sinaliza que a extrapolação saiu do domínio operacional da teoria. No segundo, Big Bang é a abreviação de um arcabouço fenomenológico que explica, de modo consistente, por que há distribuição quase uniforme de radiação de micro-ondas em todo o céu, com pequenas anisotropias, porque abundâncias de hidrogênio e hélio seguem proporções deduzíveis de uma janela temporal específica, e porque sequências de estruturas em larga escala emergem de variações iniciais minúsculas. Em linguagem cuidadosa, portanto, Big Bang não é sentença sobre origem absoluta. É o nome prático de um recuo até uma era em que as condições eram tão extremas que a descrição clássica tem de ceder lugar a uma teoria quântica da gravidade, ainda inexistente em forma testada. A discussão sobre isotropia e homogeneidade ajuda a entender tanto a potência quanto os limites do modelo. Em larga escala, o padrão isotrópico é excelente aproximação. Em escalas menores, a realidade é estratificada. Há filamentos, paredes de galáxias, vazios cósmicos. Isso não invalida a hipótese em sua faixa de validade. Indica a necessidade de tratar perturbações e evoluções não lineares. Há, de fato, modelos em que se abandona a homogeneidade, mantendo isotropia local. Ou se trabalha com classes de soluções que introduzem gradientes radiais sem quebrar totalmente simetrias. Esses modelos existem por uma razão simples. Ajustar teoria a observáveis específicos pode exigir geometrias mais elaboradas. Físicos constroem modelos como artesãos constroem ferramentas. Cada ferramenta serve para um conjunto de tarefas. Às vezes, é preciso combinar duas ou três. Relatividade geral fornece o estoque de possibilidades geométricas, a física do conteúdo energético, a receita de como matéria, radiação e campos exóticos se comportam. Dados observacionais, o crivo. A elegância de uma idealização nunca é critério suficiente. O teste está na confrontação com medidas. No problema da expansão, a questão do tempo exige precisão. Não há relógio universal absoluto que valha para todo o cosmos em qualquer referencial. Há, contudo, um parâmetro que se torna natural quando adotamos o campo de velocidades médio dos comoventes, isto é, a trama de expansão. Medir idades desde 1-0 não é afirmar um nascimento metafísico, é referenciar a evolução a uma variável dinâmica que organiza a história térmica do universo. Nessa contabilidade, o valor típico associado à idade cosmológica depende da taxa de expansão integrada ao longo do passado e do conteúdo energético que domina em cada era. Se esse parâmetro global é ajustado com base em radiação de micro-ondas, obtém-se um número. Se é calibrado com supernovas de tipo específico, outro, e a diferença entre esses resultados conduz a uma tensão que se tornou central na cosmologia observacional contemporânea. Essa tensão não é motivo para ceticismo indiscriminado. É indicação de que ou os dados precisam de reavaliação sistemática, ou os modelos requerem refinamento no conteúdo energético, ou algum pressuposto aparentemente neutro introduz viés. A postura racional é reconhecer a robustez relativa de cada linha, mapear sistemáticos, propor testes independentes. Testes independentes são o caminho mais sólido, porque eles quebram dependências de suposições. Uma via promissora consiste em medir diretamente a variação temporal do desvio espectral de alvos de altíssimo brilho a distâncias cosmológicas, comparando observações separadas por anos. Se a expansão é real em escalas métricas, variações minúsculas, porém detectáveis com instrumentos de altíssima precisão, devem aparecer na frequência da luz absorvida por nuvens interestelares ao longo da linha divisada. Esse desenho experimental, embora desafiador, não precisa assumir que supernovas equivalentes sejam verdadeiramente padrões de vela perfeitos. Tampouco depende de se supor exatamente homogêneo o fundo de micro-ondas. É uma medida cinemática. A maturidade de uma ciência se mede, também, pela capacidade de montar arranjos observacionais desse tipo, em que a hipótese central é confrontada com dados que escapam às dependências do pacote tradicional de premissas.
Independentemente de prazos técnicos e logísticos, o princípio metodológico é claro: encadear diferentes janelas de observação para reduzir correlações entre erros. Quando se fala em inflação, é preciso rigor. Inflação não é sinônimo de Big Bang. É um estágio hipotético de expansão acelerada, muito intensa, em tempos extremamente recuados, introduzido para resolver três dificuldades do quadro simples: o problema do horizonte, o da planitude e o dos monópolos. A inflação, se existir, precisa de um campo com densidade de energia quase constante, capaz de dirigir a dinâmica durante um intervalo curto, mas decisivo, e de terminar de modo a semear as flutuações que mais tarde darão origem às estruturas. A utilidade dessa hipótese é a de conectar estatísticas de anisotropias do fundo de micro-ondas com o espectro de potenciais gravitacionais que guiaram o crescimento das galáxias. A honestidade intelectual exige reconhecer que a inflação está menos estabelecida do que a expansão em si, e que há inúmeras realizações inflacionárias concorrentes. A pluralidade de realizações não é, por si, defeito. Torna-se problema quando o espaço de parâmetros é tão elástico que a hipótese perde poder preditivo independente. O remédio é a disciplina empírica. Procurar assinaturas específicas que descartem famílias inteiras, como padrões de polarização de modos determinados ou relações precisas entre índices espectrais. A matéria escura e a energia escura compõem outro núcleo de questões. Chamar de escuro não é uma confissão de ignorância vaga. É marcar que, pelos efeitos gravitacionais mapeados, há contribuição de massa não bariônica dominando a formação de estruturas, e há um termo efetivo, ou componente, que atua como pressão negativa em escala cósmica, conduzindo à expansão acelerada no presente. A primeira aparece nas curvas de rotação galáctica, nas lentes gravitacionais, no padrão de aglomeração em diferentes escalas. A segunda brota de diagramas distância redshift de supernovas e da síntese com outros observáveis. O ceticismo responsável não nega os sinais. Pergunta se uma modificação da dinâmica gravitacional poderia, com parcimônia, explicar os mesmos fenômenos com menos hipótese. Essa linha é legítima e tem sido explorada. Até o momento, a classe de modelos com matéria escura, fria, mais energia escura efetiva, mantém vantagem explicativa em múltiplos domínios, embora existam anomalias locais e tensões pontuais. Conclusão provisória: o quadro padrão é um excelente primeiro ordenamento, passível de ajustes, e o caminho para substituí-lo exige resultados independentes, robustos e reprodutíveis, que fechem balanços em mais de um regime observacional. A persistente confusão entre universo cíclico e modelo inflacionário é outro ponto a ajustar. Pode-se construir cenários de contração e reexpansão. Pode-se falar de rebotes quânticos ou transições que evitam singularidades, ao custo de novas hipóteses dinâmicas. Nada impede a investigação desses quadros. O julgamento, entretanto, deve seguir a régua de sempre. Que predições essas hipóteses fazem que diferem mensuravelmente das do quadro padrão? Consigo medi-las com a instrumentação concebível? Posso estabelecer protocolos que evitem que qualquer resultado seja explicado depois, ajustando parâmetros sem controle? Ao aplicar esse crivo, a maioria dos cenários alternativos permanece no domínio de pesquisa teórica promissora, porém não confirmada. Isso não os retira do jogo. Os coloca sob a exigência de encontrar suas janelas experimentais. O que é rejeitável é a atitude, infelizmente comum, de apresentar qualquer narrativa coerente como equivalente empírico de um modelo com décadas de confrontos bem-sucedidos com dados. Quem busca rigor precisa também depurar o uso de números. Valores como taxa de expansão, idade cosmológica efetiva, frações de conteúdo energético não são absolutos, dependem de calibrações e de dados. A obrigação metodológica é escrever todos os números por extenso, quando se comunica ao público, evitando a aparência de precisão que algarismos podem sugerir. Mais importante ainda,
Um número não é doutrina, é estimativa com incerteza. Se uma linha de evidência converge para algo como 67, alguns quilômetros por segundo por unidade de escala, e outra, com metodologia distinta, converge para algo como 73, o papel do pesquisador é explicitar incertezas, sistemáticos e correlações, não encobrir tensão. A diferença pode sinalizar viés em uma ou outra cadeia de inferência. Pode acenar para a física nova, como interações não triviais no setor escuro. Pode diminuir à medida que medições e modelos se refinam. A frase responsável é: há uma tensão mensurável entre estimativas. Seguem programas de teste independentes. A frase irresponsável é: está tudo errado ou está todo certo. Talvez o aspecto mais heurístico dessa disciplina seja admitir que o que chamamos realidade é acessado por inventários de experiências possíveis e por convenções intersubjetivas sobre indicadores. Dizer que uma caneta é um acordo prático sustentado por uma cultura de medição, por contextos de uso e por uma linguagem pública que permite corrigir enganos. Nada disso autoriza relativismo absoluto. Instrumentos padronizados, protocolos repetíveis e cadeias de inferência explicitadas produzem um núcleo robusto de conhecimentos que resistem ao tempo e ao escrutínio. Ao mesmo tempo, a confiança se conquista com política de erro transparente. Quando um resultado depende de uma hipótese que não foi testada em regime extremo, isso deve ser dito. Relatividade geral, por exemplo, é extraordinariamente bem testada em regimes astrofísicos vastos, mas não dispõe, ainda, de uma formulação quântica corroborada por experimentos. Esse reconhecimento não a desautoriza, delimita seu reino e previne extrapolações indevidas. Nesse contexto, a pergunta qual modelo é o mais válido se torna mais nítida. Válido? Para quê e em qual regime? Para descrever a expansão em primeira ordem e explicar um conjunto amplo de observáveis cosmológicos, o quadro relativístico, com conteúdo de matéria escura fria e energia escura efetiva, complementado por inflação em alguma realização disciplinada, continua dominante. Para a origem absoluta, nenhuma teoria testada se apresentou. Há propostas, como nucleação quântica a partir de flutuações do vácuo, que produzem cenários elegantes no papel, mas carecem de acessibilidade empírica. Para regimes dominados por curvatura extrema em escalas minúsculas, ninguém dispõe hoje de formalismo confirmado. E é legítimo. Ciência não é catálogo de respostas finais. É processo que substitui ignorâncias vagas por perguntas bem formadas e protocolos de teste. Uma consequência prática dessa atitude é aceitar, sem frustração, que parte significativa do nosso melhor entendimento assume a forma de setups conceituais mínimos. Escolher o conjunto de hipóteses necessário e suficiente para explicar séries de dados, evitando anexos desnecessários. Princípio de parcimônia não é fetiche estético, é estratégia para preservar poder preditivo. Quando se precisa adicionar parâmetros, isso deve vir acompanhado de ganhos claros de ajuste e de previsões novas. Ao se falar de energia escura, por exemplo, a forma mais simples é tratá-la como constante cosmológica efetiva, mas nada proíbe dinâmicas mais ricas. O custo é demonstrar onde e como a dinâmica deixa marca observável. Atribuir nomes novos para esconder a ausência de teste não é avanço, é retórica. O mesmo vale para debates sobre forma do universo, planitude, curvatura. Medidas atuais são compatíveis, dentro de incertezas, com curvatura espacial média muito próxima de zero em larga escala. Essa conclusão não exige que toda a realidade seja literalmente plana em qualquer escala. Exige que, nas janelas observadas, a solução efetiva se comporte como muito próxima da planitude. Imagens populares de esferas, celas ou planos infinitos são pedagogias úteis, desde que não substituam a matemática que governa as distâncias, os ângulos e os volumes numa variedade de geometria dinâmica.
Qualquer ilustração que reifique uma superfície engana se for tomada como substância. O objeto de estudo é a relação entre métricas e conteúdo energético, não um tecido que se dobra como matéria elástica macroscópica. Outra frente de clareza é a distinção entre evidência e analogia. Analogias ajudam a intuição, mas a estrutura de justificação não pode depender delas. A prática segura é apresentar a analogia, imediatamente anotar suas fronteiras e, em seguida, substituir a analogia por expressões quantitativas. Quando se fala, por exemplo, em efeito de tunelamento quântico, é comum recorrer ao exemplo de uma bola e uma parede. Serve para dar sensação de improbabilidade, não serve para fundamentar um cenário cosmológico. O que fundamenta é a presença de um formalismo que, em regimes conhecidos, foi confirmado e, quando extrapolado, produz consequências passíveis de prova. Enquanto a extrapolação não for independente de escolhas arbitrárias de parâmetros inacessíveis, ela permanece conjectura elegante, não resultado científico. Mesmo no domínio já consolidado, a atitude adequada é vigilância. Observações de lentes gravitacionais fortes, mapas tridimensionais de galáxias, cronômetros cósmicos baseados em populações estelares, todos esses instrumentos epistêmicos estão sujeitos a enviesamentos de seleção, incertezas de calibração, dependências de modelos astrofísicos de subestruturas. A maturidade metodológica está em integrar campos. Cosmologia aprende com astrofísica estelar, ao estimar idades e histórias de formação. Astrofísica aprende com cosmologia, ao impor fundos gravitacionais em que galáxias evoluem. Física de partículas oferece limites e oportunidades quando se procura candidatos à matéria escura. Ciência integrada não é slogan, é arranjo real de cooperação entre técnicas. Um último esclarecimento sobre linguagem. Dizer que o universo como conhecemos começou pode ser verdadeiro se a frase for lida estritamente como afirmação de que houve uma era em que as entidades que hoje povoam a cosmologia clássica não existiam. Estrelas, planetas, átomos, moléculas, tudo isso depende de temperaturas e densidades que permitem estruturas ligadas. Em eras muito recuadas, tais estruturas não eram estáveis. Esse começo do como conhecemos é compatível com múltiplas histórias anteriores possíveis. Pode ter havido uma contração anterior. Pode ter havido um estado quase de Sitter prolongado. Pode ter havido nucleação a partir de flutuações de um vácuo metastável. Pode ter havido outras regiões causalmente desconectadas. O ponto decisivo é este. Enquanto não houver assinatura observável que discrimine essas alternativas, o discurso responsável as mantém como hipótese. O discurso que pretende encerrar a questão incorre em sobreinterpretação. Tudo isso converge para uma ética intelectual simples: separar com nitidez o que é medido do que é inferido, o que é inferido do que é apenas possível, o que é possível do que é provável, o que é provável do que está provado. O que está provado, nesse campo, são relações como a expansão cosmológica em primeira ordem, a existência de uma radiação de fundo quase isotrópica, com pequenas anisotropias coerentes, a necessidade de conteúdo não bariônico para ajustar múltiplas observações, a compatibilidade de uma aceleração atual com dados independentes. O que é provável, dado o estado presente, é que a imagem padrão continuará a ser refinada, com parâmetros melhor determinados, tensões reavaliadas e, talvez, correções estruturais em setores específicos. O que é possível permanece aberto em vasto espectro de cenários, do cíclico ao eclosivo, do determinístico ao estocástico. O que é inferido, com variações de robustez, está no miolo do trabalho corrente. A melhor atitude diante desse panorama é nem triunfalismo, que confunde mapa com território, nem ceticismo oco, que confunde honestidade sobre limites com falência do método. É perseverança metódica, vigilância conceitual e abertura à surpresa controlada pelos fatos. A análise do universo em escalas cósmicas exige que se distingam, sem confusão,
o que é modelo operacional e o que é interpretação ontológica. A própria origem do nome Big Bang revela essa tensão. Quando Fred Hoyle usou o termo de forma irônica em um programa de rádio, não estava descrevendo uma explosão literal, mas criticando um modelo que concentrava toda a história do cosmos em um ponto matemático. O termo pegou porque é forte, mas a própria comunidade científica nunca teve consenso absoluto sobre o que exatamente designava. Para muitos físicos, Big Bang é sinônimo da singularidade onde densidade e temperatura tendem ao infinito. Para outros, é um pacote de modelos que descrevem expansão, nucleossíntese, radiação cósmica de fundo e formação de estruturas. Para o público geral, tornou-se a narrativa da origem do universo. Essa pluralidade de usos é fonte constante de equívoco, e é por isso que qualquer ensaio filosófico-científico precisa insistir em depurar terminologia. O ponto decisivo é que uma singularidade não é uma observação empírica, mas um indício matemático de que a teoria extrapolada perdeu aplicabilidade. Relatividade geral é potente em escalas macroscópicas, mas não é teoria quântica da gravidade. Quando se força o modelo até densidade infinita, chega-se a uma divisão por zero. Essa operação não descreve fenômeno, apenas sinaliza que os pressupostos da equação não valem mais. É um erro lógico transformar isso em origem de tudo. O que realmente se pode afirmar, com base em observações, é que o universo visível esteve em estados passados de maior densidade e temperatura, e que a regressão permite mapear eras físicas sucessivas, a época dos quarks, a nucleossíntese primordial, a recombinação, a formação das primeiras estrelas. Cada uma dessas etapas possui assinatura mensurável. A radiação de fundo, por exemplo, não é especulação. É detectada por radiômetro desde meados do século XX, e seu espectro térmico é uma evidência direta de um passado denso e quente. Essa distinção entre modelo e realidade concreta fica ainda mais clara quando se observa como diferentes soluções das equações de Einstein foram testadas ao longo do tempo. Einstein mesmo tentou conceber um universo estático, introduzindo a constante cosmológica para equilibrar gravidade e expansão. De Sitter elaborou um modelo vazio, útil como idealização. Friedman e Lemaitre exploraram soluções dinâmicas, em que o universo se expande ou contrai. Cada versão não é a realidade última, mas uma aplicação matemática de uma teoria geral a um conjunto de condições iniciais hipotéticas. A combinação com os dados observacionais, como os de Hubble sobre o afastamento das galáxias, é o que confere ou retira credibilidade a cada proposta. A ciência não é feita de nomes consagrados, mas de compatibilidade entre previsões e medidas. Uma confusão recorrente também está na linguagem entre teoria e modelo. Em ciência, teoria designa um arcabouço geral que descreve fenômenos naturais, como a evolução biológica, a relatividade geral ou a mecânica quântica. Modelo é uma aplicação concreta dessas leis a uma situação específica, com aproximações que viabilizam cálculo. A teoria da evolução é geral. Os modelos de evolução do ser humano, de bactérias ou de vírus são instâncias concretas. Do mesmo modo, a relatividade geral é teoria da gravidade. Os modelos cosmológicos derivados dela são aplicações com suposições simplificadoras, como isotropia e homogeneidade. Essa distinção evita debates inférteis sobre nomenclatura e obriga a cada um reconhecer em que nível está falando. Dizer que Big Bang é teoria pode significar, para um físico, um conjunto de modelos, para outro, a singularidade, para o público, o início do universo. Sem definir, não há clareza. Uma vez que se compreende a diferença, fica mais fácil aceitar que o universo pode não ter um tempo zero absoluto. O que a cosmologia observa são relações entre expansão e escalas temporais referidas ao próprio processo de expansão. A idade usual de 13,8 bilhões de anos não é idade absoluta.
É o valor estimado quando se calibra a taxa de expansão e se integra para trás no tempo. Essa idade é relativa ao parâmetro de Hubble. Se diferentes medições desse parâmetro produzem resultados distintos, obtém-se idades diferentes. Isso é exatamente o que ocorre na tensão atual entre a medição baseada na radiação cósmica de fundo, que sugere 67 km por segundo por megaparsec, e a medição baseada em supernovas do tipo Ia, que sugere 73. Uma dá a idade de 13,8 bilhões de anos, a outra 13,3. Essa discrepância é chamada crise da cosmologia. Não é falha da ciência, mas sinal de que ou algum conjunto de hipóteses precisa ser revisto ou há física nova escondida no fenômeno. O tratamento responsável desse problema não é escolher arbitrariamente um lado, mas admitir as limitações e investir em medidas independentes. É o caso de projetos como o telescópio ELT com o espectrógrafo Andes, que pretende medir diretamente a variação espectral de quasares ao longo de décadas. Essa estratégia evita depender de modelos pré-assumidos e oferece teste cinemático puro da expansão. Se a luz de um quasar, ao passar por nuvens de hidrogênio, apresentar mudanças na frequência observada entre medições separadas por 20 anos, isso confirmará ou refutará taxas de expansão sem necessidade de supor homogeneidade perfeita ou comportamento uniforme de supernovas. A maturidade da cosmologia dependerá cada vez mais dessa independência experimental. A reflexão se aprofunda quando se considera hipóteses alternativas. O modelo de estado estacionário proposto por Hoyle, Bondi e Gould descrevia um universo em expansão, mas com criação contínua de matéria, de modo que a densidade média permanecia constante. Era coerente dentro de sua lógica, mas perdeu sustentação diante das descobertas da radiação cósmica de fundo e da nucleossíntese primordial. Hoje, hipóteses como universos cíclicos ou universos quânticos em tunelamento aparecem como tentativas de contornar a singularidade. Alexander Vilenkin, por exemplo, propôs a ideia heurística de que flutuações quânticas poderiam gerar universos a partir do nada. O nada aqui não é vazio absoluto, mas estado quântico instável. Embora elegante, a hipótese não é testável com instrumentos atuais. Portanto, permanece no domínio da especulação informada, não da ciência estabelecida. Reconhecer esse status é sinal de rigor, não de fraqueza. A questão da isotropia e homogeneidade também merece atenção. O modelo padrão, FLRW, assume universo isotrópico e homogêneo em larga escala, mas observações mostram estruturas gigantes, como paredes de galáxias e vazios cósmicos, que quebram a homogeneidade. Isso não invalida o modelo, apenas indica que ele é primeira aproximação, válida em médias. Modelos mais sofisticados, como Lemaitre-Tolman-Bondi, permitem anisotropias. A filosofia da ciência aqui é clara. Começa-se pelo simples, que dá conta do essencial, e, em seguida, introduzem-se correções para lidar com irregularidades. É exatamente o mesmo processo que ocorre em eletromagnetismo, onde modelos de eletricidade e magnetismo foram unificados em teoria única, mas continuam a exigir ajustes quando aplicados a contextos específicos. O raciocínio é gradual, e o poder de uma teoria não está em eliminar a complexidade, mas em oferecer linguagem para organizá-la. Essa análise leva a um ponto central. A realidade acessível pela ciência é estruturada por consensos intersubjetivos baseados em instrumentos, não por certezas metafísicas absolutas. Quando se diz que algo é uma caneta, é porque há acordo linguístico e operacional que permite reconhecê-la como tal. Se restasse apenas um observador e este fosse incapaz de partilhar significados, a própria noção de realidade objetiva se dissolveria. Por isso, o trabalho científico depende tanto de protocolos e de replicabilidade. Só assim é possível escapar da pura experiência subjetiva e construir conhecimento que resista ao escrutínio coletivo. A cosmologia, nesse sentido,
é uma das áreas mais radicais do método científico, porque lida com objetos que não podem ser manipulados em laboratório, apenas observados a distâncias imensas e inferidos a partir de sinais indiretos. O compromisso metodológico é o que garante que, mesmo nesse contexto, o conhecimento seja sólido. Ao avaliar todas as alternativas, a conclusão prudente é que nenhum modelo atual fornece resposta final sobre a origem absoluta. O que há são diferentes narrativas matemáticas compatíveis com segmentos de dados. O modelo inflacionário, por exemplo, resolve problemas do horizonte e da planitude, mas exige hipóteses adicionais sobre campos e potenciais. A teoria das cordas propõe unificação, mas ainda não ofereceu previsões testáveis. Propostas de cordas cósmicas, defeitos topológicos e rebotes quânticos permanecem além da instrumentação disponível. Isso não deslegitima tais linhas, mas indica que seu estatuto é programático, não factual. O único núcleo firmemente estabelecido é o da expansão em larga escala, confirmado por múltiplos métodos. É sobre esse núcleo que se deve construir. Esse núcleo, por sua vez, não é trivial. Ele implica reconhecer que o universo como conhecemos, com átomos, estrelas, planetas e vida, nem sempre existiu. Houve eras em que quarks estavam livres, em que prótons não estavam formados, em que hidrogênio não existia. Dizer que o Big Bang é o início do universo como conhecemos é, portanto, afirmação correta, desde que se mantenha o recorte. É início do cosmos estruturado, não da totalidade. A confusão surge quando se omite esse recorte e se fala em origem absoluta. Filosofia e teologia podem continuar a debater esse ponto. A ciência, com honestidade, admite não ter ainda condições de responder. É justamente essa honestidade que deveria orientar qualquer divulgação responsável. Em vez de apresentar certezas definitivas, é melhor mostrar as fronteiras abertas, os instrumentos em construção, as tensões entre medições. Isso educa o público para a complexidade e evita a ilusão de respostas simples. Também fortalece a credibilidade, porque demonstra que ciência não teme admitir limites e, ao mesmo tempo, reforça a confiança, porque dentro desses limites ela produz previsões de altíssima precisão, como no caso da abundância de hélio ou da distribuição angular de anisotropias no fundo cósmico. No meio dessa análise densa, cabe uma breve nota prática. Se este tipo de discussão profunda sobre limites da cosmologia e rigor científico desperta em você a mesma curiosidade que moveu gerações de pensadores, compartilhe este conteúdo e deixe seu comentário abaixo sobre qual hipótese lhe parece mais plausível. Esse gesto simples amplia o alcance do debate e ajuda a consolidar uma comunidade interessada em ciência tratada com seriedade. Seguindo nessa linha, a investigação cosmológica continuará a se apoiar em 3 pilares: teoria matemática, observação empírica e filosofia crítica. Teoria sem dados é especulação. Dados sem teoria são listas sem sentido. E teoria mais dados sem filosofia crítica resultam em dogmatismo. É essa tríplice tensão que faz da cosmologia um campo exemplar de racionalidade humana. O que o futuro reserva, ninguém pode prever em detalhe. Mas é certo que, com instrumentos cada vez mais sofisticados e metodologias mais rigorosas, a imagem do cosmos continuará a se transformar, sem jamais perder de vista sua condição fundamental: ser sempre uma aproximação, nunca a realidade absoluta. Quando se discute a legitimidade dos modelos cosmológicos, é preciso analisar não apenas a coerência interna das equações, mas, sobretudo, a forma como esses modelos se conectam a um programa de observação. O valor da ciência está no entrelaçamento entre teoria e experiência, e a cosmologia não foge a essa regra. A diferença, porém, é que neste campo os fenômenos em análise não podem ser reproduzidos em laboratório. Não é possível recriar um plasma primordial em escala cosmológica, nem observar diretamente o instante inicial da expansão. O que se faz, portanto, é observar o céu profundo,
detectar sinais de radiação, mapear distribuições de galáxias e interpretar esses dados com ferramentas matemáticas. Isso exige uma clareza conceitual maior que em outros domínios, porque os riscos de sobreinterpretação são constantes. Um exemplo recorrente é a discussão sobre a energia escura. Ela não é uma substância medida diretamente, é uma denominação para um termo matemático, necessário para ajustar as equações ao comportamento observado da expansão. Ao detectar que o afastamento das galáxias distantes ocorre de forma acelerada, constatou-se que os modelos tradicionais não bastavam. Introduziu-se, então, um componente de pressão negativa, capaz de produzir aceleração em larga escala. Essa construção é legítima enquanto hipótese operacional, mas não deve ser confundida com descoberta ontológica de uma nova substância. Chamar de energia escura é uma convenção. O que de fato se observa é a aceleração. O nome organiza a conversa, mas não constitui evidência independente. O mesmo vale para a matéria escura. O que se detecta são efeitos gravitacionais incompatíveis com a matéria visível. O nome designa o desconhecido, não a substância confirmada. Esse tipo de raciocínio mostra a maturidade de uma ciência que, mesmo diante de lacunas, produz instrumentos conceituais provisórios que permitem avançar. Sem tais hipóteses, não seria possível simular a formação de galáxias ou explicar curvas de rotação. Com elas, é possível traçar mapas que se ajustam às observações em múltiplas escalas. O risco, novamente, está em esquecer seu caráter provisório e tratá-las como entidades dadas. A disciplina filosófica da ciência serve exatamente para lembrar que todo modelo é aproximação e que nomes podem induzir a reificação. Outro aspecto que merece exame é a relação entre tempo e realidade física. Relatividade geral não admite um relógio universal absoluto. O que se define como idade do universo é, na prática, o tempo calculado a partir da expansão cósmica em um referencial comóvel. Dizer que o universo tem 13,8 bilhões de anos é dizer que, de acordo com os parâmetros ajustados à radiação de fundo, esse é o tempo decorrido desde que a densidade era tão alta que prótons e elétrons não podiam formar átomos. Não é uma idade absoluta como a de um ser vivo ou de um objeto histórico. É uma medida relativa a um parâmetro dinâmico. Essa distinção é essencial, porque evita que se confunda um construto teórico com uma cronologia metafísica. A filosofia crítica alerta para o perigo de naturalizar convenções matemáticas. Quando se diz que houve um instante zero, o rigor exige acrescentar instante zero no modelo extrapolado, não necessariamente na realidade física. É o mesmo tipo de precaução que se toma em mecânica quântica ao falar de função de onda. Não se trata de um objeto real no espaço, mas de uma ferramenta matemática para calcular probabilidades. O mau uso da linguagem pode induzir a falsas ontologias. A tarefa do filósofo da ciência, aqui, é depurar constantemente o discurso, distinguindo entre o que se mede, o que se infere, o que se supõe e o que se nomeia por convenção. Essa depuração é urgente também no debate público, porque boa parte das objeções populares à cosmologia decorre de confusões linguísticas. Quando se afirma que Big Bang é explosão no vazio, cria-se uma imagem enganosa. Não houve explosão localizada em espaço pré-existente, mas expansão do próprio espaço em todas as direções. A analogia com explosões terrestres é apenas pedagógica e pode ser enganosa se não for qualificada. O espaço não é um palco inerte onde corpos explodem. Ele mesmo é parte dinâmica do processo. A linguagem cotidiana é insuficiente para dar conta disso, mas é nela que se comunica. Daí, a necessidade de explicitar sempre os limites das metáforas. Se o rigor for mantido, a cosmologia pode oferecer algo raro, uma narrativa científica que integra dados empíricos em escalas temporais e espaciais quase inimagináveis. Essa narrativa não é mitologia, é resultado de protocolos de medição, de confrontos de hipóteses e de revisões constantes.
É nesse sentido que se pode dizer que a ciência constrói um conhecimento intersubjetivo confiável, não porque alcança a realidade absoluta, mas porque produz consensos robustos e verificáveis. Isso não elimina a dimensão especulativa, mas coloca a especulação sob disciplina. É nesse ponto que entram os projetos futuros. O espectrógrafo ANDES, acoplado ao ELT, promete medições diretas da variação espectral de quasares ao longo de décadas. Se confirmadas, essas medições terão valor paradigmático, porque oferecerão teste independente da expansão, sem depender do pacote de suposições do modelo padrão. Outras iniciativas, como a detecção de ondas gravitacionais por satélites em formação triangular, abrirão janelas inteiramente novas para fenômenos antes inacessíveis, como fusões de buracos negros supermassivos e talvez mesmo assinaturas de cordas cósmicas. A maturidade da cosmologia será medida pela capacidade de realizar esses experimentos e de aceitar suas consequências, mesmo que contrariem hipóteses consagradas. Essa atitude exige paciência histórica. Muitos fenômenos só poderão ser testados com instrumentação que levará décadas para amadurecer. Isso não significa paralisia, mas consciência de que o progresso é gradual. A história da ciência mostra que saltos conceituais duradouros costumam vir acompanhados de novas tecnologias de observação. O telescópio de Galileu abriu caminho para a revolução copernicana consolidada. O radiômetro de Penzias e Wilson revelou a radiação cósmica de fundo e confirmou o modelo quente. Do mesmo modo, os instrumentos do século XXI decidirão o destino das hipóteses atuais. O que importa é manter a disciplina crítica até lá. Esse percurso nos leva a reconhecer uma característica decisiva. A cosmologia é, talvez, a ciência em que mais claramente se vê a coexistência de diferentes níveis de verdade. Em um nível, há verdades empíricas sólidas, como a expansão do universo e a existência da radiação cósmica de fundo. Em outro, há verdades probabilísticas, como a composição em matéria escura e energia escura. Em outro ainda, há especulações plausíveis, como inflação ou universos múltiplos. Cada nível tem seu estatuto próprio e não deve ser confundido com os demais. A clareza conceitual consiste em situar cada afirmação no nível correto e resistir à tentação de apresentá-la como mais definitiva do que realmente é. Essa clareza tem também efeito pedagógico. Ela ensina que conhecimento não é catálogo de respostas finais, mas processo contínuo de depuração. Ensina que contradições não são fracassos, mas sinais de fronteira. Ensina que o rigor intelectual é mais valioso do que a certeza aparente. E, sobretudo, ensina que a busca pelo entendimento do cosmos é uma extensão da própria condição humana. Investigar, corrigir, avançar lentamente. Nesse processo, ciência e filosofia se encontram não na produção de dogmas, mas na construção de horizontes abertos. Diante dessa reflexão, um convite natural surge. Se você acompanha essas análises e reconhece a importância de discutir ciência com seriedade, curta e compartilhe este vídeo agora mesmo. Esse gesto ajuda a ampliar o alcance de conteúdos que tratam a cosmologia com rigor, evitando simplificações e reforçando a cultura de pensamento crítico. No horizonte imediato, as grandes questões permanecem. O que exatamente constitui a energia escura? Como se comporta a matéria escura em escalas subgalácticas? A assinatura inequívoca da inflação cósmica em modos de polarização da radiação de fundo? Essas perguntas são difíceis, mas não impossíveis. O avanço dependerá de cooperação internacional, de grandes projetos tecnológicos e da persistência em combinar matemática, observação e crítica filosófica. O caminho pode ser longo, mas é o único que mantém a dignidade do pensamento humano diante do enigma do cosmos. E assim, a cosmologia permanece no limite entre o conhecido e o desconhecido, sempre em busca de clareza maior, sem jamais abdicar da disciplina racional que a torna ciência. Esse limite é, ao mesmo tempo, desafio e conquista. Desafio,
porque obriga a reconhecer a vastidão da ignorância. Conquista, porque mostra até onde já se conseguiu avançar com instrumentos finitos. O universo, em sua imensidão, não se entrega por inteiro, mas cede fragmentos de compreensão a quem se dispõe a perguntar com rigor e a responder com paciência. A noção de rigor, aplicada à cosmologia, não pode ser reduzida a cálculos matemáticos ou ao ajuste de parâmetros. Rigor implica uma postura filosófica diante do conhecimento, que reconhece tanto a força quanto os limites do método científico. O universo é investigado a partir de sinais que chegam até nós, e esses sinais precisam ser interpretados. Entre a emissão de uma radiação há bilhões de anos e sua detecção por instrumentos modernos, existe um abismo de distância e de condições. O que recebemos é apenas vestígio, e é o raciocínio matemático que converte esse vestígio em narrativa coerente. Essa mediação nunca é transparente. Envolve hipóteses, escolhas metodológicas e suposições que podem ser revistas. Nesse sentido, a ciência da cosmologia não deve ser vista como catálogo de respostas prontas, mas como prática contínua de crítica e refinamento. Cada avanço depende de aceitar que modelos são provisórios. Isso vale desde o momento em que a radiação cósmica de fundo foi descoberta até a atual investigação da chamada crise do parâmetro de Hubble. Em cada etapa, os cientistas foram obrigados a rever pressupostos e recalibrar hipóteses. O progresso não consiste em eliminar a dúvida, mas em torná-la cada vez mais precisa, até que se transforme em nova forma de conhecimento ou em problema mais bem delimitado. A própria ideia de crise do parâmetro de Hubble é reveladora. Em outras épocas, divergências entre resultados experimentais poderiam ser interpretadas como falhas definitivas da teoria. Hoje, são vistas como sinais de oportunidade. A diferença entre as medições feitas a partir da radiação cósmica de fundo e as baseadas em supernovas não significa que o cosmos seja incognoscível, mas que o modelo atual precisa ser estendido ou corrigido. Essa atitude é fruto de um amadurecimento do método científico, que deixou de buscar certezas imutáveis e passou a valorizar tensões como motores de investigação. Um exemplo histórico mostra como essa maturidade se desenvolveu. Quando a órbita de Mercúrio não podia ser explicada pela mecânica newtoniana, isso não foi visto como derrota da física, mas como sinal de que havia fenômeno não contemplado. Décadas depois, a relatividade geral mostrou-se capaz de explicar a anomalia. A crise, portanto, não foi fim, mas início de revolução conceitual. Da mesma forma, a tensão atual pode indicar novas partículas, interações ou mesmo revisão no entendimento da gravidade em escalas cosmológicas. O que importa é que o problema seja mantido vivo, não neutralizado por explicações ad hoc, que apenas ajustam dados sem oferecer previsões novas. Outro aspecto essencial é a consciência de que a ciência não existe isolada da linguagem. Quando se fala em Big Bang, energia escura ou matéria escura, usa-se vocabulário carregado de imagens. A função desses nomes é facilitar comunicação, mas eles podem induzir erros se forem tomados como descrições literais. É por isso que o discurso filosófico precisa acompanhar o científico, para evitar que convenções sejam reificadas e que metáforas sejam confundidas com fatos. A ciência opera com representações. O problema começa quando a representação é tomada como realidade última. Essa precaução se aplica também ao tempo. A noção de antes do Big Bang pode não fazer sentido dentro do quadro teórico atual. Se o tempo é grandeza ligada à estrutura do espaço, perguntar o que havia antes da expansão inicial pode ser questão mal formulada. Isso não significa que não existisse algo, mas que a linguagem disponível ainda não permite tratar o problema de modo rigoroso. Quando teorias mais completas de gravidade quântica forem testadas, talvez surjam novos conceitos que deem conta do que hoje parece inatingível. Até lá, a postura mais honesta é admitir a limitação. Esse reconhecimento dos limites não deve ser confundido com relativismo.
A cosmologia produz resultados sólidos, que podem ser aplicados em contextos diversos. O cálculo da abundância de elementos leves, por exemplo, é confirmado por medidas astronômicas independentes. A previsão da radiação cósmica de fundo foi corroborada por detecções em diferentes frequências e por satélites distintos. Essas confirmações mostram que, embora os modelos não sejam absolutos, há um núcleo de conhecimento robusto que resiste a revisões. É esse núcleo que garante a confiabilidade da ciência e justifica sua autoridade. Do ponto de vista filosófico, a lição é clara. A verdade científica não é correspondência absoluta entre teoria e realidade, mas convergência progressiva de hipóteses e dados. Essa convergência pode ser abalada por tensões, mas tende a se restabelecer em nível mais sofisticado. É como se o conhecimento avançasse por ciclos de estabilidade e crise, em que cada crise abre espaço para salto conceitual. Não se trata de teleologia, mas de dinâmica própria do método. O rigor não consiste em evitar contradições, a qualquer custo, mas em expô-las de forma clara, para que possam ser resolvidas. Essa exposição rigorosa tem também dimensão pedagógica. Um público informado não é aquele que recebe certezas prontas, mas aquele que aprende a lidar com a complexidade. Mostrar que existem divergências entre métodos de medição não enfraquece a ciência. Ao contrário, fortalece sua credibilidade, porque demonstra abertura à crítica. A transparência sobre limites é parte fundamental da racionalidade. Esse ponto é muitas vezes esquecido em divulgação científica, que tende a simplificar excessivamente em busca de clareza. O resultado é que se cria ilusão de certezas, que depois são desmentidas pela realidade e alimentam ceticismo infundado. Ao se pensar no futuro da cosmologia, a prioridade deve ser manter esse equilíbrio entre simplificação pedagógica e rigor conceitual. As próximas décadas trarão instrumentos capazes de testar hipóteses ainda especulativas, como detetores de ondas gravitacionais espaciais ou telescópios com resolução sem precedente. Esses instrumentos poderão confirmar ou refutar cenários inflacionários, medir propriedades da matéria escura ou detectar sinais de universos múltiplos. Cada avanço virá acompanhado de novas dificuldades, mas também de novos recursos. O progresso não será linear, mas cumulativo, com crises seguidas de sínteses mais refinadas. No plano mais amplo, a cosmologia ensina uma lição sobre a própria condição humana. Ela mostra que a busca por conhecimento não se encerra em respostas finais, mas se sustenta em perguntas bem formuladas. Mostra que a dúvida é força criativa e que a disciplina racional é caminho mais seguro diante do desconhecido. Ao estudar o cosmos, o ser humano estuda também seus próprios limites e sua capacidade de transcendê-los pelo pensamento. Essa é a dimensão filosófica mais profunda da cosmologia. Não apenas explicar o universo, mas compreender o processo de conhecimento que permite essa explicação. É justamente essa dimensão que deve ser valorizada. Em vez de apresentar a ciência como catálogo de certezas, deve-se apresentá-la como prática de esclarecimento contínuo. Isso a torna mais humana e mais verdadeira. O universo pode permanecer em grande parte inacessível, mas a forma como lidamos com ele revela muito sobre nós mesmos. E talvez seja essa a conquista mais duradoura da cosmologia: ensinar-nos a conviver com o desconhecido sem abandonar o rigor, a formular perguntas sem garantir respostas, a sustentar a racionalidade mesmo diante do mistério. Ao concluir essa reflexão, torna-se evidente que a cosmologia ocupa um lugar singular no conjunto das ciências, porque lida com a totalidade do real observável a partir de vestígios frágeis e equações abstratas. Sua força não está em oferecer explicações definitivas, mas em construir modelos coerentes que resistem ao confronto com os dados. Quando esses modelos entram em tensão com as observações, isso não representa falha do método, mas sim sua vitalidade. O próprio surgimento da crise do parâmetro de Hubble, a insistência em testar a matéria escura, o esforço em decifrar a energia escura e o desenvolvimento de hipóteses sobre a inflação cósmica
São exemplos de uma ciência que se mantém aberta, sem transformar suas ferramentas em dogma. Esse movimento mostra que a cosmologia é menos sobre origem absoluta e mais sobre estrutura, evolução e consistência interna do cosmos que podemos acessar. O Big Bang, como narrativa científica, não é uma explosão no vazio nem um mito de criação, mas um modelo matemático empírico que descreve estados passados de maior densidade e temperatura, sustentado por evidências como a radiação de fundo e a abundância de elementos leves. A honestidade está em reconhecer que o que chamamos de início é apenas limite de nossas teorias atuais, não fronteira metafísica do ser. No mesmo sentido, a noção de realidade em cosmologia é sempre mediada por instrumentos, protocolos e consensos intersubjetivos. Não se trata de contemplar uma essência oculta, mas de organizar sinais dispersos em narrativas matemáticas que permitem previsões e testes. O rigor metodológico exige distinguir claramente entre dados, inferências e convenções de linguagem. Energia escura, matéria escura ou singularidade não são substâncias constatadas, mas nomes que designam problemas ainda abertos. Essa clareza impede tanto a ingenuidade quanto o ceticismo, situando a ciência no terreno da investigação crítica e cumulativa. O futuro da cosmologia dependerá do avanço tecnológico, mas também da disposição filosófica de sustentar a dúvida como motor da razão. Projetos como o espectrógrafo Andes, os detectores espaciais de ondas gravitacionais e os mapas de larga escala de galáxias poderão confirmar ou reformular hipóteses hoje especulativas. Mais importante, contudo, será manter a disciplina intelectual de não confundir metáforas pedagógicas com fatos e de não transformar convenções em ontologias. A grande lição é que a verdade científica é processo, não posse. É convergência provisória, não certeza absoluta. E se essa perspectiva faz sentido para você, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações agora mesmo. Assim, você acompanha cada nova análise, participa da discussão nos comentários e contribui para que reflexões rigorosas sobre o cosmos cheguem a mais pessoas que buscam conhecimento fundamentado. No fim, a cosmologia nos ensina tanto sobre o universo quanto sobre nossa própria condição. Mostra que somos capazes de investigar o infinitamente grande a partir de um pequeno planeta, com instrumentos finitos, mas com disciplina racional. Mostra que a ignorância não é obstáculo, mas convite ao pensamento. E mostra que a dignidade humana não reside em deter respostas finais, mas em manter a coragem de perguntar com rigor, de sustentar a razão diante do desconhecido e de construir, pouco a pouco, narrativas que, embora provisórias, ampliam o horizonte do que é possível compreender. É nesse movimento contínuo de questionamento e esclarecimento que se encontra a verdadeira grandeza do pensamento científico e filosófico sobre o cosmos.